Vamos lá A pra mim tá prece. parecendo Venha da logo, venha. peruca. Venha. Eu vou, eu vou tirar isso da Senta cabeça. aí. Da peruca. É uma touca que eu botei. Olha, No meu ouvido. Tira a mão do fone. Pediu pra fazer a prece, aí não posso recusar, filho. Tá ouvindo aí? Tá me ouvindo, Tereza? Tô. Então vamos pra prece, que aqui o baixinho, se eu não chamar ele, que é prece com catavento. A criança espírita. Vamos lá. Vamos lá. Ó, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoarmos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja. Ok, agora tchau e bênção. Fecha a porta. João, fecha a porta aí, João. Que eu não fiz durante a palestra e ele ficou batendo na porta porque ele queria fazer a prece. Aí eu digo, não, eu estava fazendo a palestra nesse instante, ao vivo, aí umas pessoas no centro que eu não conheço, aí não deixa com os conhecidos. Na hora dos conhecidos você entra. Então vamos lá. Boa noite a todos. Capítulo 11. Desdobramento em serviço. Mais um trabalhador na área da mediunidade. Chegar a vez do médium Antônio Castro, estou iniciando. Profundamente concentrado, denotava a confiança com que se oferecia aos objetivos de serviço. Aproximou-se dele o irmão Clementino e à maneira do magnetizador comum, impôs-lhes as mãos, aplicando-lhes passes de longo circuito, que é o longitudinal. Castro, como que adormeceu devagarinho, interessando-lhes os membros. Do tórax emanava. Vamos parar aqui primeiro. Então, aqui é um trabalho a cooperar com outros setores. Você viu aqui no final, né? É um detalhe. Boa noite a todos. No final do outro capítulo, estava lá. Saiu do salão doutrinário. Então, o que é que ele quis mostrar, André Luiz? Duas pessoas sobre obsessão. Capítulo 10, capítulo 9. Ponto. Agora eles vão para outro setor, mediúnica. Ele termina assim: Clementino, guia da casa, dirigente, chamava-nos a cooperar em outros setores. Então, acabou aquele estudo, ali. Aí o guia falou: quer vir para a mediúnica? Porque tem dois aprendizes, Hilário e André Luiz, que são convidados a cooperar e aprender. Então, foi para a sala mediúnica. Chegou na sala mediúnica, vão ver uma pessoa que está acordada, porque as pessoas pensam que desdobramento é dormir. Claro que dormir se desdobra, mas ali ninguém tem para dormir. Eu vou para a cama mais tarde, eu vou ter que me emancipar, sair do corpo, embora muitas vezes eu vou ficar no lado mesmo, porque muitas vezes pelas preocupações, chamado sonho psicológico, sonho fisiológico e o sonho espírita, A ciência só trabalha os dois primeiro. Então, ele está ali, o guia chegou, aplicou um passe, como a gente já viu,
longo circuito do centro coronário não é o trabalhador, o dirigente, o passista da mediúnica aqui no começo. Vamos deixar isso bem claro, vamos acompanhar o livro. Porque às vezes o dirigente está lá, está Mário Sérgio lá como médico, está assim. Pode chegar, Mário Sérgio, você está cansado hoje, particular. Estou na mediúnica já. Então chega no meu ouvido e fala, está muito cansado. Ferreira, eu estou cansado demais, estou exausto, cara. Minha mente está cheia de problema, ou cansado fisicamente. Estou cochilando. Toma um copo d'água, jogue água no rosto, faça alguma coisa. Né? Porque não deveria dormir. É óbvio que eu posso estar dormindo. Mas aí tem dirigente que vai e aplica um passe. Pensa que estou ali cochilando sem saber o que o outro está, aplica um passe. Não é. Ele está sob transe, sob influência. Nós já vimos que Kardec, Livro dos Médiuns, Leon Denis, continuador, não orienta isso. André Luiz, já vimos aqui, estimular o médium ao passe. O passe vai ser utilizado para ajudar o médium e ajudar o espírito. Se o médium estiver exterporando, muito aflito pelo espírito, aí o dirigente, o passista, vai aplicar o passe. Mas não para estimular ele a entrar em transe. Isso é um processo. E ficar no ouvido. Eu já fiz isso quando dirigi um grupo. Mas eu era inexperiente. Porque também ninguém sabe tudo. Então vou cometer outros erros, mas esse eu não quero mais cometer. Por isso que estou aprendendo. Venha, meu irmão. Eu estou lhe ouvindo, aplicando o passe. Venha. Se fosse nesse caso, não ia funcionar. Porque ele é médio, ele está nesse momento aqui para se desdobrar. Não é para entrar em transe aqui agora no momento. O espírito não está no lado dele. Os espíritos vão tirar ele do corpo para levar ele no local onde está o espírito que ele vai falar. Então vamos lá. Quem faz isso são os amigos espirituais. Eu estou falando para mim mesmo, como já falei, que eu já cometi várias vezes esse equívoco quando era dirigente mediúnico. Ficar sugestionando o médium e aplicando passe. Venha, pode falar, meu irmão, você está entre amigos, não sei nem quem é. Não sou vidente. Então é um equívoco muito comum, mas para Deus o que importa é a intenção, né? A intenção era boa, mas é necessário aprender, como diria Kardec. Adormeceu ele devagarinho. Veja que ele estava concentrado como os outros, não estava cochilando. Ao receber a aplicação do Espírito, ele ficou, não se debruçou na mesa. A gente já viu isso no livro Desobsessão, tem a foto. O médium não deve ficar debruçado na mesa. Eu já vi médium debruçado na mesa. O médium está ali, ele entra em transe, ele adormece. Adormeceu devagarinho, inteiriçando-se-lhe os membros. Veja que ele está na posição de transe. Ele não está relaxado, dormindo na mesa. O passe foi para isso. O que começou nele? Exteriorizar fluido animalizado. Ectoplasma, né? Como a gente conhece mais. Do tórax emanava com abundância um vapor esbranquiçado que, acumulando-se à feição de uma nuvem, depressa se transformou à esquerda do corpo denso de Antônio Castro, o médium, na mesa sentado. Começou a se formar, o ectoplasma é invisível, ele só se torna visível, tangível, materializado quando os espíritos desejam, misturam com as forças da natureza e com as forças dele. Então a gente já ou vai ver isso aqui ainda, mas se não for em outras obras tem lá, né? Os 3 tipos de fluido. Mas aqui na Nória de Nós, quando o passista dá um passe, tá lá a Tereza aplicando um passe a alguém, ela não está vendo, ela pode sentir um calor da mão dela saindo, então ela sabe que está saindo fluido vital, fluido animal, né? Como queiram, saindo, mas ela está olhando, não está vendo nada, está vendo só um calor, mas ela está exteriorizando essa nuvem. Essa nuvem depressa se transformou à esquerda do corpo denso numa duplicata do médio, em tamanho ligeiramente maior. Nosso amigo, como que se revelava mais desenvolvido, apresentando todas as particularidades de sua forma física, apreciavelmente dilatadas. Então, um homem de 72 quilos, como eu, aí ele saiu apresentando que tinha 80 quilos na sua forma física. Se exteriorizou pela indução psicomagnética, André Luiz usa esse termo, livro Mecanismo da Mediunidade, do guia, começou a aplicar passes de longo circuito, chamado
pelos magnetizadores de passe longitudinal, de cima para baixo, né? Mas não é o encarnado, então ele aplicou de cima para baixo, aplicando, aí fez ele adormecer, se interessar, aí o desencarnado vem, ele se emancipou e ficou no lado. Só que ele tem 72 quilos, como eu, fiquei com 80, maior, vamos ver o que é isso. Uma duplicata igual, mas maior. Desejei ensaiar algumas indagações, contudo, a dignidade do serviço impunha-me silêncio. O diretor espiritual da casa, né, Clementino, submetia o medianeiro, Antônio Castro, à delicada intervenção magnética, passe, que não seria lícito perturbar ou interromper. Isso é demorado, né? Interromper. O médium, assim desligado do veículo carnal, afastou-se 2 passos do seu corpo, ficou ao lado, deixando ver o cordão vaporoso que o prendia ao campo somático. Cordão vaporoso, cordão fluídico, laço prateado, centro coronário ao corpo físico. Do perispírito dele ao lado, preso ao corpo físico. Quando desliga isso, é a morte, né? Enquanto o equipamento fisiológico descansava imóvel, sentado na cadeira, Castro, tateante e assombrado, Castro com seu perispírito. Então, o corpo está lá parado, mas ele está lá. Saiu do corpo, vendo o corpo. Acontece isso comigo, né? Mas não em mediúnico. Só em casa. Quando os amigos espirituais querem me tirar para alguma coisa. Então eu vejo a esposa e eu fico feito um bobo, né? Passando a mão nas paredes, que você toca nas paredes, você penetra o objeto. Você vê o concreto, você vê os ferrugem, os grãos, tudo. Aí, os guias têm que ter muita paciência comigo. Eu fico passando a mão naqueles objetos, que eu acho impressionante, atravessar a parede, voltar o braço. Então, que eu prendia ao campo somático, né? Ao corpo físico, somático, soma, corpo. Enquanto o equipamento fisiológico descansava, né, Castro, tateante e assombrado, surgia junto de nós, numa cópia estranha de si mesmo, porquanto, além de maior, em sua configuração exterior, apresentava-se azulada à direita e alaranjada à esquerda. Então vamos imaginar aqui, Anne, eu saio daqui, estou com essa camisa, entro no transe, fiquei lá. O dirigente sábio não vai me perturbar, fica aí no meu ouvido. Sérgio? Oi, eu não falei Sérgio, não? A ver, irmão, eu estou aqui, viu, irmão? Eu estou falando que eu já fiz, viu? Então, os outros não precisam dizer que já fez isso, não. Mas eu dirigi, aí ficava lá, dando passe. Sérgio, oi, irmão, estamos aqui, seja bem-vindo, venha em paz. Se eu estou nessa função de desdobramento, não vai adiantar nada, eu vou atrapalhar os guias. Porque eu me emancipei, estou no lado, os guias estão vendo, Sérgio saiu como se tivesse 80 quilos, é ele, roxo, tudo, mas é como se tivesse 80 quilos e está laranja de um lado, azul em um outro, o perispírito, viu, Dalva? Laranja de um lado, azul no outro, vamos ver o que é isso. Tentou movimentar-se, contudo parecia sentir-se pesado e inquieto. Isso aqui é de uma importância. Quando eu estudo isso aqui, a gente entende vampirização. O estudo aqui dá para entender obsessão por vampirismo. Por que é que os espíritos vampirizam o desencarnado, o alcoólatra que morreu, o desencarnado que foi usado de cocaína, que foi coisa? Por que é que ele desencarna o perispírito? Ele suga o perispírito do outro. Está aqui. Né? Por que é que também um espírito assim não consegue sair daqui direto para o nosso lar? Ele está pesado, o perispírito dele. Pesado e inquieto. O trabalho é feito pelos guias. Mesmo assim, ele sai com esse peso. Clementino renovou as operações magnéticas, teve que aplicar mais passe. E Castro, desdobrado, né? Já que ele está falando 2 vezes, desdobrado o corpo físico ali e o perispírito no lado, desdobrado, recuou, como que se justapondo novamente ao corpo físico. Bom, Castro atrapalhou. Aqui ele não estava preparado. Então, o que é que o guia fez? Aplicou passe para voltar ele a encaixar no corpo. É como se ele estivesse dormindo e voltasse e acordasse do sono. Teve que botar ele de novo no corpo. Ele deve ter despertado. O guia vai fazer o trabalho todo de novo. Verifiquei então que desse contato resultasse singular diferença quando ele se encaixou no corpo de novo. O corpo carnal
engolira instintivamente certas faixas de força que imprimiam manifesta irregularidade ao perispírito, absorvendo-as de maneira incompreensível para mim. Quando ele entrou, a substância laranja e a substância azulada, o corpo físico absorveu, né? Tá lá. Então ele começou a irradiar a cor normal. Desde esse instante, o companheiro, fora do vaso de matéria, tem um celular aqui ligado, peraí. Vou desligar aqui o barulho que eu esqueci. Desde esse instante, o companheiro fora do vaso de matéria densa saiu de novo. Guardou o porte que lhe era característico. Era agora bem ele mesmo. Botou ele de volta. Ele não saiu do estado de transe. E depois aplicou mais passes, novas intervenções magnéticas. E desdobrou ele de novo. Aí ele saiu sem o quê? Sem aquela cor azulada à direita, laranja à esquerda. Aí ele saiu como? Guardou o porte que lhe era característico. Aí você vai, aí é Mário Sérgio, 72 quilos, olha lá. É normal, com o perispírito dele normal, igualzinho ao corpo físico. Era agora bem ele mesmo, sem qualquer deformidade. Leve e ágil, embora prosseguisse, encadeado, né, ao envoltório físico pelo laço aeriforme, cordão fluídico, o laço, como queiram chamar. Paulo chamava de cordão prateado, o apóstolo Paulo, que parecia mais adelgaçado e mais luminoso, à medida que Castro, espírito, para fazer a diferença, Castro está lá, corpo físico, em transe, sentado na mediúnica, e Castro, espírito, com seu perispírito, já está mais leve. Se movimentava em nosso meio. Enquanto Clementino o encorajava com palavras amigas, o nosso orientador, certamente, assinalando a curiosidade, deu-se pressa em esclarecer. Tudo isso aqui não adiantava comentar, porque o comentário vai ser feito agora, a explicação, né? Com o auxílio do supervisor, o médium foi convenientemente exteriorizado. Agora começa a explicação. Que fenômeno é esse? Por que que ele saiu com laranja e azul, ficou pesado, ficou maior, saiu denso, não conseguiu se arrastar, não via ninguém direito, e depois voltou, fizeram ele voltar para o corpo, depois tirar de novo, e ele agora saiu ágil, leve, sem a cor azulada no lado, sem coisa no outro. Bom, a explicação. A princípio, seu perispírito, o corpo astral, uma outra denominação, que não é espírita, né, das religiões orientais, corpo astral, estava revestido com os eflúvios vitais que asseguram o equilíbrio entre a alma e o corpo de carne. Então a alma a gente já sabe que é espírito encarnado. Conhecidos aqueles em seu conjunto como duplo etérico, denominação trazida antes do espiritismo pelo budismo, pelo hinduísmo, né? Formado por emanações neuropsíquicas. Então é formado o que o duplo etérico? Com as emanações daquilo que está no meu sistema neurológico, sistema nervoso, e aquilo que está na minha mente, psiquismo, psique, alma. Sai misturado. Que pertencem ao campo neuropsíquicas, que pertencem ao campo fisiológico e que, por isso mesmo, não conseguem maior afastamento da organização terrestre. Está explicando um tipo de sonho que a psicologia trabalha, né? Que é chamado sonho psicológico, né? Vamos ver depois. Não conseguem maior afastamento da organização terrestre, destinando-se à desintegração. Duplo etérico vai se desintegrar. A questão é quando a gente leva. Aí é a vampirização. Então vamos ver. Os espíritos que são vampirizadores ficam sentados nos muros dos cemitérios. Livro voltei, irmão Jacó, esperando ver se vai chegar um pesado, como ele dizem. E quando sai do corpo, sai pesado, com o corpo perispiritual, com as suas emanações ainda da terra, pensando na mulher, no dinheiro, na bebida. Vão ser sugados. Série de livros também que detalha isso, os livros de Luiz Sérgio. Então, destinando-se à desintegração. O destino é para ser desintegrado, mas aí eu preciso desintegrar ele conforme minha vivência na Terra, né? Buscando me libertar da busca incessante das sensações da matéria, né? Então,
tanto quanto ocorre ao instrumento carnal por ocasião da morte renovadora. Para melhor ajustar-se ao nosso ambiente, Castro devolveu essas energias ao corpo inerme, corpo físico, né? Garantindo assim o calor indispensável à colmeia celular e desembaraçando-se tanto quanto possível para entrar no serviço que o aguarda. Agora vamos para o comentário desse parágrafo, que é a explicação do amigo espiritual, para ouvir os outros também. Bom, vamos lá, recapitulando aquilo que é a nossa prática. Há um médium de desdobramento. O dirigente da mediúnica sabe, porque ele conhece os seus médios. Ania é psicofonia consciente. Mas Carmen é de psicofonia sonambúlica, médio mecânico, médio de incorporação. Teresa é médio de desdobramento. Teresa está com todo mundo concentrado, ele fez a leitura, faz a prece, o dirigente, aí vamos para a concentração. Nesse momento, Teresa recebe um certo frame, é a ação dos guias, aí Teresa entra em transe. Não se debruçou na mesa, não caiu, não ficou deitada na cadeira, nada disso. Ela está desdobrada, né? Desdobrada. O dirigente não vai indicar o passista para lá aplicar passe, nem ficar dizendo, né? Como eu falei, pode vir, meu irmão, né? Não tenha medo não, aquelas coisas que a gente fala, né? Então, porque Ferreira sabe que Teresa é médio de desdobramento, também não faz com os outros. Isso também é indicado por André Luiz, isso que a gente já leu, Leon Denis. Deixa os guias fazerem a parte dele. Os guias, e o médio tem que fazer 50% é do médio. É do médio. Então, quando ele saiu por inexperiência, Castro saiu levando o fluido vital, eflúvio vital, chamado pelas doutrinas orientais de duplo etérico, porque a palavra da época é de éter, que é uma substância de matéria desconhecida, que a ciência aboliu com Einstein, mas que de vez em quando volta. O éter universal. O espiritismo vem, pega da doutrina, das doutrinas que vêm antes do espiritismo, budismo, hinduísmo, utiliza a palavra fluido animalizado, porque a palavra da época era fluido, que criada por Isaac Newton. Né? A gravidade da Terra, a Terra fica em gravidade no Sol, porque entre a Terra e o Sol existe um fluido universal. É Newton que traz esse nome. Então aboliu o éter, né? Que depois voltou, enfim, um bolo. Mas para a gente é um estado de matéria. Que estado de matéria é esse? Esse estado de matéria, você conseguiu aonde, Teresa, para ser... Primeiro você se preparou no mundo espiritual, método de desdobramento. Aí você adquiriu na sua concepção. Quem ofereceu esses eflúvios vitais foi seu pai, quando ofereceu um espermatozoide, e sua mãe com o óvulo. À medida que se juntou, o espermatozoide rompeu o óvulo, aí você se vinculou. Quando você se vincula naquele óvulo, aí começa o quê? A mitose, né? De 1 passa para 2, de 2 para 4, 4 para 2, e se tem trilhões de células. É você que sua mente, quando se incorporou, né? Aí é como uma impressora, você digitou o que está dentro da sua mente, vai digitando naquele teclado, que é um espermatozoide, um óvulo. 2 células, 4 células, e se tornam trilhões de células. É o seu corpo físico. A sua matriz está no seu perispírito. Então, o fluido vital, quem lhe deu foi seu pai e sua mãe. Você não vai se desligar do seu fluido vital. Por isso que ele está falando isso aqui. A não ser que você desencarne. Né? Você pode doar ele pelo passe, ou doar involuntariamente. Né? Numa conversa, você doa fluido vital, num bate-papo. A gente doa fluido vital, agora eu estou fazendo, vocês estão doando fluido vital. Estamos exteriorizando o fluido vital. Estou falando, pensando, exterioriza. Mas Teresa se preparou para ser desdobramento. Ela tem uma característica que Ania não tem, que é de psicofonia consciente, nem a outra. Ela se desdobra. Ela não vai receber o espírito na mediúnica. Ela vai ser levada pelos guias para a colônia espiritual, para outro local, para ver como é que está e coisa. Sai. Que muita gente depois pergunta, vê outro roncando, o que é que você viu? Aí viu uma casa branca. Aí você viu o Hildo, né? Então é uma casinha branca na janela. Você viu isso aí? Pô, você estava ouvindo a música, o Hildo cantando. Quer dizer, aí você vê um monte de coisa, né? Você não vê qualidade, começo, meio e fim naquilo que o outro traz. É porque ele quer dar uma desculpa para dizer que estava cansado. Ele podia ter dito antes. Hoje eu estou muito mal, estou cansado. É um direito dele.
Então, esse corpo que todo mundo encarnado tem, o guia não tem, Carmen. Os guias não têm. Bezerra de Menezes não tem esse corpo. Esse duplo etérico, André Luiz vai chamar de corpo vital. Aquilo que vitaliza as células de Teresa. Se a gente perder esse, a gente está morto. Por isso que aquela pessoa que chega debilitado recebe um passe de Conceição Barreto, que ele estava lá debilitado, desvitalizado, cheio de olheira. Ele começa a fazer o tratamento num centro, aí Barreto aplicando o passe, ele começa, rapaz, eu me senti mais revigorado, porque Barreto doou o fluido dela. Os guias doaram o que ele não tem, trabalhou o fluido universal, o fluido na natureza, mas o vital quem tem é Barreto, que é passista. Então ele captou, coletou de Barreto e passou para ele. Aí revitalizou. Vou volta para ser revitalizado. Quando desencarnar Barreto deve perder isso. Se Barreto tem mérito, os guias vão desintegrar. No livro de Jacó você vai ver. Desintegrar o que ficou no corpo físico do cadáver de Barreto e desintegrar aquilo que ela agregou no mundo depois, no perispírito dela. Por quê? Para não ser vampirizada e não ficar dando trabalho pesado e denso. Ele não podia ir para o mundo espiritual assim. Como é que ele ia assim? Os guias vão ter que arrastar um corpo pesado e que vai atrair pela vibração espíritos sugadores, usando a palavra de Filomeno de Miranda, que chamam eles assim. Rapaz, ele está cheio de fluido vital, porque na Terra, Carmen, a gente procura o ouro. No mundo espiritual, o ouro é isso aqui, ó, fluido vital. Dinheiro no mundo espiritual não vale de nada, mas fluido vital é o ouro. Então, quando você vê na mediúnica o espírito chegar assim e dizer, os guias, os que comandam aquelas legiões, eles não sugam ninguém. Ele tem os sugadores com aparelhos para sugar e levar para eles. Você vê isso no livro Libertação? Então leva o fluido da terra para eles. Margarida sendo sugada por 60 obsessores com mais 2. Ele leva para Gregório. Eu preciso do fluido dela, mas ele vem para a terra, ele é o guia. Ele é o sacerdote que comanda uma cidade trevosa. Vai perder o tempo e vir para a terra sugar ninguém? Se ele tem conhecimento. Quem é que suga o cadáver? Livro Libertação. Os espíritos que perderam a forma. O espírito que tem conhecimento não vai sugar cadáver. Ele suga o perispírito. Mas aqueles que perderam a forma, que não tem conhecimento, eles jogam como amebas que saem se arrastando. Se o outro estiver cheio de álcool, cheio disso, ficam sugando o cadáver e repercute na mente do desencarnado. Luiz Sérgio descreve isso com maestria. Com maestria. Você lê aqui, você fica aterrorizado. A malta, os espíritos se arrastando como amebas, entrando na terra para sugar o cadáver dentro do cemitério, enquanto os outros estão sugando o perispírito do outro. Livro Missionário da Luz também. Você vê isso. Está tudo aqui. Claro que em outras obras, né? Então, o que é um médium desse, como eu citei Teresa? Ele está se preparando. O dirigente sabe que Teresa é médium de desdobramento. Ela entrou em transe. Ele aguarda que Teresa fale o que vai ver. A gente vai prosseguir aqui, que eu não vou antecipar. Então, a gente tem que devolver. Por que é, Anne, que a gente tem sonho? Anne está desempregada. Não é o caso, né? Anne ganha muito bem, trabalha e tem a casa. Mas digamos que Anne tivesse desempregada. Só sonha arranjando emprego. Só sonha fazendo entrevista. Só sonha e acorda às vezes pesada. Por que às vezes a gente acorda pesado, com mal-estar? Quantas vezes acorda? Eu não me emancipei. Eu não me desdobrei. Claro que eu saí do corpo, né? Me emancipei. André vai dizer que vai ficar colado, quase que em cima. O corpo físico está aqui, a gente pairando com a nossa forma espiritual em cima, pensando nos problemas do dia. Cheio de fluido vital. E é uma bênção de Deus, porque a gente está pesado aqui, denso, não sair mundo afora. Porque se a gente sair, a gente vai ser vampirizado. O que é comum nos alcoolistas, nos outros, enfim, os viciados em drogas e todos, vão para os seus guetos espirituais ser vampirizados. Depois são devolvidos ao corpo. Devolvidos ao corpo. É triste essa realidade. Digam aí. Mário, eu não entendi muito bem o que aconteceu com... Como é o nome desse rapaz? Antônio que ele Castro. Antônio Castro, que ele sai do corpo e fica com o corpo deformado. Eu não compreendi. Por que ele ficou com esse corpo deformado? Ele saiu com fluido vital.
alaranjado, que ele mostra uma cor, né? Sim, alaranjado e ele azulado. saiu com esse corpo que é inerente ao quê? Esse corpo é formado pelas emanações neurológicas e psíquicas. Pertencem ao quê? Ao campo físico. Para quê? Para vitalizar a célula. O que é vida? Vida é vitalidade. Não é isso que a ciência fala? A Sim. pessoa está viva, a pessoa está com toda a vitalidade. Tá certo, é o mesmo termo que está usando aqui. Esse corpo que a ciência não identifica, embora utilize o termo, que é um efeito, esse corpo leva as células suas à vitalidade. Aí quando você está assim, rapaz, eu tô uma pessoa na família, ela chega em casa e vai dormir, trabalha, né, o dia inteiro, vai dormir. Foi pro médico, você está faltando vitamina D, ou é vitamina E, eu não sei. Tome ela artificial ou caminhe no sol. Se for a E ou for a D, né? Para absorver, o seu corpo começar a absorver e produzir vitamina D. É a Vitamina, D. ou é, D ou E, eu não sei, né? Não recordo. É D. É a D, É D. a vitamina D. Por isso que você está com essa fadiga. Onde você encosta, você dorme. Você está sem vitalidade nenhuma. Ela me falou isso semana retrasada. Você está desvitalizada, faltando uma vitamina, que era essa do corpo. Então, a pessoa, no exemplo que eu dei, uma pessoa chega lá em Barreto aplica o passe como médico. Vai revitalizar o perispírito dela. Mas ela está encarnada, precisa também da medicina. Mas Pra no tomar caso vitamina desse E. rapaz, ele Ou D. estava na mediúnica. Aqui é mediúnica, eu não citei aqui. Sim, e aí saiu. ele foi, digamos assim, cheio de preocupações. Provavelmente. Oh, aquilo Nesse ali. caso aí, ele não se desdobrou com qualidade, saiu de Isso. qualquer jeito. Perfeito. Ele está em treinamento, acredito eu, e saiu levando o seu corpo vital, o duplo etérico, que ele chama aqui, que é aquilo que deverá ficar, aquela substância colorida, vitalizando o seu corpo físico, está lá na mediúnica. Está lá na mediúnica. Ele deve sair apenas com os fluidos do seu perispírito. Do seu perispírito. Por isso que ele estava pesado, denso. Então o espírito fez ele voltar, Clementino, se encaixar no corpo rapidamente, devolver o seu corpo vital, ou como é mais conhecido mesmo, duplo etérico, ao seu corpo físico, e ele saiu sem ele. É isso que se espera de todos nós ao desencarnar. A gente vai ficar um pouco com essa substância, livre ao brilho da vida eterna, porque a morte, os espíritos orientam que deve ser feita em 24 horas. Hoje em dia não espera mais. 24 horas, para quê? Porque eu como carne há 57 anos. Quando eu saio do corpo pela desencarnação, eu fico ainda preso ao cordão fluídico. No livro Obreiros da Vida Eterna, André Luiz explica passo a passo. Por que é que ele, Dimas, ainda está com fluido vital? E por que não tem que ser devolvido só o corpo vital, só no corpo físico, para depois, por passe no cadáver, dissolver, porque ele tem mérito, para que os vampirizadores não venham sugar o corpo físico dele. Os espíritos dissolvem aquilo, jogam para a atmosfera, dissolvem. Mas ele precisa de um tempo, meu filho, está lá. Porque ele passou anos na Terra comendo carne, feijão. Como é que ele vai ficar 24 horas até o corpo ser enterrado, como era antigamente? Ele vai ficar muito fraco. A palavra é essa. Sentir fraco. Ele vai sentir fome, Dalva. Mesmo desencarnado, ele vai sentir fome. Ele quer carne, ele quer proteína animal, carboidrato. Ele quer isso. Então, André Luiz observa que pelo cordão fluídico, o corpo físico vai passando o fluido vital para o perispírito de Dimas. Quando o Bezerra de Menezes desliga, aplica um passe em Dimas, desfaz aquilo, ele segue no braço da mãe. A outra equipe vai e desfaz no corpo físico, para evitar o quê? Vampirização. É por isso que os espíritos no cemitério dizem o quê, Ferreira? Lá vem os protegidos. Com Você não certeza. consegue sugar. Eles ficam sentados. Quando o Dimas vai entrar no cemitério, está cheio. E esse aí é protegido. Muitas vezes fica na casa lápide, aquele muro ali por cima. Cheio, lotado. Fica tudo ali em cima no muro. Aquele- Aguardando. Mas nesse o caso, sorteio. no caso dos protegidos, já dissipou o resto do fluido vital, Não tem. os vampirizadores não têm Não interesse. tem. É por isso que os espíritos, mesmo no umbral, não querem reencarnar. Aqui você vai comprar o gás a 120 reais. Não querem reencarnar? Amor, você pega isso, você se choca com isso no livro Céu e Inferno. Kardec evoca um espírito nas trevas. Ele detesta a luz, não quer reencarnar. A minha experiência mediúnica, eu já vi isso várias vezes. Você não paga gás. Você quer carne, você come. Você come. Então chega comigo e come.
Se eu quer beber, vai para o sindicato, não vai pagar nada no sindicato, ele suga alguém. Por que eu vou reencarnar? Meu Deus, que triste realidade. Vou reencarnar para quê? É assim, Tudo Mário. de graça. Triste realidade. Para quê? E mais triste ainda é saber que ainda esse conhecimento, todo esse estudo que a gente faz, já em profundidade, e que, de um modo geral, a maioria das pessoas não conhece essa realidade, não sabem, querem viver de forma louca. Pessoas que ainda hoje, nem acredita na vida após vida, acha que morreu e acabou. E eu aí, a colega estava dizendo, não, porque quando eu chegar a determinada idade, eu ia bater boca, mas depois eu disse, poxa, não dá para eu ficar discutindo se ela pensa isso, né? Que ela disse que morreu, acabou, minha colega de trabalho. Aí eu disse, poxa, colega, nem assim não, cuidado que quando você atravessar a fronteira, você vai se deparar com uma outra realidade, porque ela estava dizendo que queria que depois que chegasse determinado tempo, que fizesse eutanásia, que ela não queria mais viver, não. Chegasse para ficar idosa demais, podia fazer a eutanásia. Eu disse, poxa, colega, isso é suicídio. Sim, daí. Eu disse, daí que você vai sofrer como o quê do outro lado? Não, minha filha, não acredito nada disso, não acredito, não. Aí eu ia começar a trazer um bocado de argumento. Aí depois eu me calei, só fiz dizer assim, não se preocupe, porque daqui a um tempo a ciência vai provar essa existência. Isso não é religião, não estou falando de religião. Eu disse a ela, não acredito não. Aí eu disse, eu vou dizer o que mais para uma pessoa dessa? Aí só oração, cara, é o que Jesus orientou. Para espíritos dessa categoria, seja ele desencarnado, seja encarnado, só orar. Porque ela pode chegar mesmo depois da mediúnica sem acreditar que ela é espírito. Ela morreu. Quanta gente já viu isso, Ferreira, Tereza? Ela não acredita, gargalha. Ninguém morreu não, seu rebanho de tolos. Ele quer dizer, vai chegar lá, quer dizer, para esses espíritos, vai constatar isso aí, né? Sua prece é um benefício imenso para ela. Então, mas eu falo, o que eu quero falar de um modo geral é que hoje, no mundo de hoje, ainda tem muita gente achando que a porta da saída mais rápida é o suicídio. E isso é assustador. É o materialismo. Isso é assustador. O Espiritismo fala de inimizade, né? Uma vez só. Livro dos Espíritos. O Espiritismo veio à Terra para destruir o inimigo. Acho que é a questão 920. O materialismo. Não é o materialista, que é nosso irmão. Sim. Mas veio para destruir essa ideia. Então, tudo é a matéria. Fiz uma palestra nesse instante sobre isso, brilhar, né? E falava de Fritz Haber, um materialista. Então, tudo é para ser o melhor. A gente cria os nossos filhos não para passar no vestibular, mas para ele ser o primeiro. É tudo para ser isso, para ele ganhar dinheiro. Hoje em dia não importa o que você faça. Eu vejo os vídeos que meu neto assiste. São vídeos de criança, né, na televisão. Um tal de Lucas Neto. O jovem está multimilionário. Mas eu olho aquilo, ele só faz coisa infantil, nada agressivo. Mas cada bobagem, é claro que é para a idade infantil. Mas a ideia, já botou a irmã, o outro irmão, Felipe Neto, porque quanto mais gente, mais rica, casa em Orlando, casa em isso. Então a ideia na Terra, Carmen, é ganhar dinheiro. Depois da morte, entrega a Deus. É isso, é ganhar dinheiro, ser feliz. É isso. Mas essa ideia é muito curta, né? Isso. É uma ideia estreita, pequena, provisória. Aí só o tempo, Carmen. Jesus falou, é só o tempo. Demanda um tempo. Aí cabe ao governador do planeta. Eu vou fazer assim, ó. Viu, Carmen? Oi? Que tem uma passagem no nosso lar, André Luiz, uma senhora, que ela, antes de morrer, ela já deixou pago, né, um valor lá para todo dia as pessoas, a família, tudo orar por ela, para ela sair logo do inferno. E uma passagem dessa, eu não me lembro assim, não sei se você lembra mais dessa passagem. Então ela estava realmente... Aí André vai falar com ela, mas aí fala, não é assim não, ele não soube,
nem como conversar com ela, né? E chegou a amiga que pegou como é que se diz? Pô, eu esqueci o nome dela. É que eu não estou lembrada o nome. Tem um livro. Ela e levou para o outro local. Acho que E o pior é que ela já tinha certeza que ia para lá, né? Aí demorou tanto assim. Quanto tempo a senhora ficou lá no umbral? Meu filho, no umbral não, fiquei no inferno. Não, ela não teve nem noção de quanto tempo ela ficou ali. Perde a noção. Então, veja, dá para ir um espírito, se ele tivesse desencarnado, Dalva, que não é o caso aqui, né? Pesado, denso, com essas forças que pertencem ao cadáver dele, que está na Terra, como é que ele ia para nosso lado direto? Ele precisava estagiar nessas faixas umbralinas. A mãe dele poderia, se ele tivesse desencarnado, só um exemplo, pegando isso aqui, como Dimas, do livro Obreiros, a mãe dele no lado não enxerga. Ele só enxerga aqueles da faixa dele. Porque as sombras que faz é ele mesmo. O umbral não foi criado por Deus. Então, digamos, esse aqui, junto com Dimas, junto com outros, com milhares, nessa faixa ainda de interesses da Terra que fazem sombra em nossa aura, não dá para ver Clarencio. Não dá para ver mamãe se ela estiver muito superior em luz. Eles estão ao nosso lado, mas a gente só vê aqueles da nossa mesma faixa ou abaixo, que são os encarnados. Então veja o espírito daquela faixa, do umbral. Veja que André Luiz não ficou na crosta terrestre. André Luiz tinha mérito. Ele ficou no umbral médio. Dá a explicação no livro Mensageiro. O perispírito dele era menos denso. Por incrível que pareça, naquela região. Mesmo assim, esse homem levou 9 anos nessa 8 anos. área. Ele se elevou naquela região escura, Dalva. Ele não ficou na crosta terrestre. Veja que ele fica lá procurando a mulher dele e tudo mais. Ele não volta para o lado dele, porque ele tinha mérito. O perispírito dele se elevou numa frequência que ele ficou naquilo que ele vai dizer depois, estudando, que chama umbral médio. Umbral grosso, ele não ficou. Onde há umbral grosso? É onde eu estou pisando. É aqui, na Terra. Então, você vai ver o espírito. Se eu for muito vinculado ao dinheiro, à família, ao poder, ao meu status, ao meu CREA, eu posso ficar no umbral grosso, que é aqui onde eu estou, cruzando com esses espíritos que não sabem que morreram, outros que sabem, mas estão procurando aposentadoria, procurando isso. E se eu for muito mais pesado do que esse aqui, como eu dei comunicação numa mediúnica, com a comunicação para mim que mais impactou, né, de um pastor evangélico, e quando ele denso, os espíritos que o seguiram no seu credo, que achou que ele era enganado, queriam arrancá-lo de lá, de cima do cadáver, e eu vi ele descer, porque ele roubou o dinheiro da maioria daquelas famílias, colocando os filhos para estudar em Londres e tudo mais. Ele afundou, ele desceu para as dimensões subcrostrais, dentro das cavernas, no leito do oceano. O perispírito dele não consegue caminhar mais sobre essa gravidade. Ele afunda. Então são várias crostas, várias coisas. Tem um umbral leve, aí acima de André Luiz, né, onde está nosso lar, a periferia do nosso lar. As câmaras de regeneração ficam na periferia, no umbral leve. O governador fica na zona mais central, mais superior. Então, os estudos das 13 obras, uma complementa a outra, para a gente entender isso aqui. E entender Kardec. Porque essa clientela é que chega na mediúnica, Dal. Essa clientela aqui, que Anne vai dar comunicação, que Ferreira vai doutrinar, que Barreto vai orientar. Essa clientela, eu preciso estudar, não para ser o bambambam, para ficar disputando pelo ego. É para eu melhor servir. Diga, Teresa. Com certeza. Estudar para melhor servir, atender esses irmãos, porque eles chegam tão perturbados, e muitos eles comentam e dá um trabalho. Você começa a conversar com ele, começa a doutrinar, começa a explicar direitinho, mas eles não aceitam, muitas vezes vão embora, não quer nem conversa mais, então, se retiram. Sente dor, sente fome, chega na vida mediúnica, o doutrinador que se aborreceu, porque eu expliquei a Kardec, nunca mais botou os pés nem falou comigo, muitos e muitos, mais de 20, 15 anos atrás, ou 10 anos atrás. Porque a pessoa alcoólatra chega ao desencarnado com uma dor terrível pela cirrose, que destruiu o seu fígado, ele mesmo. O médium botando a mão, ele passista, não aplicou um par, só ficava dizendo: meu irmão, você não tem dor em fígado, porque isso é de sua mente. Rapaz, aquilo só faltou me irritar. Eu entrar e juntar junto com o espírito, pegar o pescoço dele. Peraí, que você vai doer o pescoço agora, infeliz. Pedi a ele para trocar de lugar. Eu pedi a ele, eu falei, pedi ele se afastar.
Vamos trocar de apliquei lugar. o magnetismo. O homem aqui, o desencarnado, está aplicando vários magnetismos, passa. Apliquei o magnetismo no médio, dizendo, meu irmão, sinta o alívio, foi aplicada medicação em você, medicações poderosas, vai fazer um efeito. Ele foi sentindo o alívio, se acalmou. Na avaliação ele falou que eu era um dirigente ineficaz, que estava promovendo coisas que não que era na minha cabeça. Eu mostrei as fontes, ele pegou, não quis ler, foi embora. Paciência. Foi embora porque não estava preparado. Isso. Depois ele se prepara. Vou ler mais um trecho. Ah, disse Hilário, né, com expressão admirativa. Aqui vemos, desse modo, a exteriorização da sensibilidade. Esses nomes confundem, né, porque é um nome que estava na época da metapsíquica, de Richer, e da parapsicologia, de Joseph Banks Riley e a sua esposa, que criaram. Então, como André Luiz e Hilário são médicos, a gente tem que perdoar eles, porque eles não são simples como Emmanuel. Volta e meia, eles voltam a utilizar os termos que eles gostavam mais, né? Você não fala de perispírito e espírito, você fala exteriorização, não do perispírito, exteriorizou a sua sensibilidade. É um termo da metapsíquica, então dá no meio. Exteriorização do perispírito. Sim, se algum pesquisador humano ferisse o espaço em que se situa a organização perispirítica do nosso amigo, registraria ele de imediato a dor do golpe que se lhe desfechasse, queixando disso pela língua física, porque, não obstante liberto do vaso somático, corpo físico, prossegue em comunhão com ele por intermédio do laço fluídico de ligação. O que isso quer dizer de uma importância imensa? Carmen, Anne, ninguém morre dormindo. É isso que ele está dizendo. Quando alguém perguntou assim, vamos botar aqui alguém, não vou botar nem nome de alguém que o pessoal até tem medo. Fulano deitou e não acordou mais. Mas como que morte, beleza. Ele dormiu dormindo, ele morreu dormindo. Ele, espírito, Castro espírito, com sua sensibilidade exteriorizada, sensibilidade do seu corpo perispiritual, quando ele estava dormindo, Dalva, teve um ataque cardíaco, você viu isso no Missionário da Luz, a trombose, arteriosclerose, está lá no livro Missionário da Luz, o trombo percorreu a veia, ele sentiu dor, a língua física, mesmo ele sozinho sentiu dor, morreu. A mulher dormindo, roncando, nem viu ele gritar, mas ele não morreu dormindo, porque isso feriu a sua organização perispirítica. O trombo, a gordura percorreu a veia, entupiu a artéria do coração, faltou ar, ele roncando, ali mesmo ele morreu. O perispírito dele voltou para o corpo na hora. O espírito voltou para o corpo, no átimo, e morreram. Né? Não o perispírito, não o espírito, mas o corpo. Então, só morre dormindo para os nossos olhos. Rapaz, fulano deitou, não acordou mais. Que morte boa. Ele acordou. Expressou algum gemido, alguma coisa, conforme a sua morte. Ele fala, um infarto pela língua aí, física. pode ter dado. Veja como é importante estudar. Porque isso é muito comum dizer. Que morte boa. Morreu dormindo. Eu sempre falo, ninguém morre dormindo. Mas morreu, criatura. Deitou e não acordou. É só forma de falar, né? Muita gente crê nisso mesmo. Que a gente sabe que não. Observei atentamente o médio projetado ao nosso círculo de trabalho. André Luiz está vendo ele, né? Não olhando o corpo dele sentado. Não envergava o costume azul e cinza de que se vestia no recinto. Não vai dar para comentar isso, mas isso é de uma importância imensa. Costume azul era o nome de paletó, né? Chamava na época de costume. Não envergava o costume azul e cinza de que se vestia no recinto, mas sim um roupão esbranquiçado e inteiriço que descia dos ombros até o solo, ocultando-lhe os pés, e dentro do qual se movia deslizante. Ele está sentado, Carmen, com seu paletó, lugar frio, né? Isso aqui em Minas Gerais, aqui a gente já sabe que é a mediúnica de Chico, uma dessas aqui. Ele está lá sentado, então lugar frio, Minas Gerais, de noite, está com paletó, e era costume da época, né? O homem andava de paletó e de chapéu. Chapéu ele deixava lá fora, para ir para a mediúnica, você vê no livro das obsessões, todos de paletó, com um costume em cima. Saiu do corpo, Carmen. Cadê o paletó? Com o roupão esbranquiçado. Quem fez o roupão? O tempo aqui não vai dar.
Vamos ler aqui, depois a gente pode comentar a quarta. Aulus registrou-me as anotações íntimas e esclareceu. Nosso irmão, com a ajuda de Clementino, o guia espiritual, está usando as forças ectoplásmicas que lhe são próprias, acrescidas com os recursos de cooperação do ambiente em que nos achamos. Semelhantes energias transudam de nossa alma, conforme a densidade específica de nossa própria organização, variando desde a sublime fluidez da irradiação luminescente até a substância pastosa com que se operam nas crisálidas os variados fenômenos de metamorfose. Vamos parar aqui. Então, no outro capítulo a gente vai ver. Ele ia sair nu. Ele ia levantar do corpo despido. Como ele não tem essa prática, então, o que é que ele saiu? Exteriorizando fluidos ectoplásmicos. Observe que ele não perdeu os fluidos todos. A maioria, força amarela e laranja, foi devolvida. Mas eu citei o livro Obreiros da Vida Eterna, um desencarne, onde André Luiz observa que essas forças ectoplásmicas, esses eflúvios vitais, ainda saem pelo cordão fluídico do cadáver de Dimas, que é ilustrado no livro, e vai vitalizar o perispírito de Dimas, porque aí o cara fala, pô, ele comeu carne, ele fez a vida inteira, ele precisa de 24 horas, o velório vai durar 24 horas. Ele vai se sentir com fome, com sede, querendo proteína, querendo carboidrato. Depois a gente tira, para não perturbar ele mais, para não levar ele em estado de perturbação. Então, e agora, Mário, como é que fica agora? Agora, nesse contexto, que principalmente no ano passado, que o corpo que desencarnava e praticamente desencarnava de manhã, de tarde já estava fazendo o enterro e procede. Isso não é O orientado trabalho pelos aí guias, né? agora. Principalmente com o Covid, né? Que foi uma questão à parte, né? Ou seja, uma morte que ninguém espera, criança, adulto, jovem morreu, que é chamado morte violenta ou morte inesperada, ou seja, todos que passaram por ali necessitavam dessa prova. É você pegar uma árvore nova e cortar em sua casa, você vai ver sair uma espuma branca, né? Da árvore até ela morrer. Aquela espuma branca é o fluido vital do vegetal. Fluido vital do vegetal, que vitaliza ela. Aí, até que ela esgote todo aquele fluido da pena, você vê, ela esgota, ela seca o tronco e morre, a raiz. Então essas mortes aí, o perispírito sai cheio de fluido vital. Livro Loucura e Obsessão de Divaldo, livro Ação e Reação de André Luiz vai citar. E o livro dos Espíritos, né? Questão de morte violenta, capítulo que nós Então essa aí foi a prova vai sair cheio de fluido, vai levar perturbação. Sim. Mas ninguém estava naquele contexto à toa. Ali é o efeito de suas ações do passado, que eles pediram para cair o avião, para ter isso, e vão sair com seu perispírito cheio dessas forças ectoplásmicas, que aqui estão sob o controle do guia, que de uma maneira automática Clementino formou com a ação do guia. A gente não vai ver hoje, obedecendo ao comando do guia, para ele não ficar despido na mediúnica na frente dos guias, né? Claro que os encarnados não estão vendo. Então, os guias formou um roupão, um avental de hospital, porque ele não conseguiu sair com a roupa do corpo. Mas o comum é sair com a roupa do corpo. É isso que eu ia dizer. Mas ele, no caso, é tão inexperiente que ele não saiu. O comum é você ver o cadáver, né? Parente nosso, outro com a roupa que ele foi enterrado. Ele foi enterrado. Porque é uma força do automatismo inconsciente. Mas fica como essa roupa, com o tempo, como a André Luiz, rasgada, pastosa, cheia de vermes, empendurados vermes. Se a gente pudesse enxergar. Que medonho que é. Quando os guias trazem o espírito dessa condição, André Luiz vai citar em outra obra, com a roupa pastosa de verme. Aliás, a gente já leu aqui. Os vermes, o odor, o cheiro. É por isso que os espíritos estão passando por isso todo. Mas eles desenvolveram controle de si mesmo. Livro das Obsessão. Controle total sobre si. Chega um espírito nessa condição de assustar os outros. Os velhos caminhando na roupa. Imagine se eu fosse vidente, os guias colocarem ele debruçado dentro de mim. Eu digo, rapaz, passa pra Anne.
Rapaz, não vou dar condição disso, não. Não. Vai passando para outro aí. Né? Então, graças a Deus que eu não sou vidente. Coitada de mim. Anne, você foi escolhida. Anne, então é isso. Faça a nossa prece. Anne, já que você foi escolhida, que tem mais amor no coração, pode dar a comunicação da santidade, mesmo vendo as condições, como vidente, vendo as condições que eles chegam. Eu não tenho coração, tanto, senão eu teria vidente. Mas eu não estou em condições de fazer a prece, né? Porque eu estou muito boa aqui. Meu Deus! Então faça aí, Eu tive Tereza. muitas reuniões, falei demais esses dias. Tereza vai fazer. Tão agradecidos estamos, né, por esse momento tão importante, né? Conteúdo com a explicação, não é? Cada dia mais aprendendo, não é? Sobre um momento tão importante que é sobre nossas reuniões mediúnicas. Possamos sempre estar tirando proveito, não é? Do trabalho realizado. Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos guarde hoje e sempre. Que possamos ter uma noite de trabalho, ajudando todos aqueles Assim seja. que vierem precisando de nossa ajuda. Então, boa noite a todos, muita paz. Boa noite e desculpe aí começar às 8h30, mas foi por um bom motivo. Foi uma palestra feita ao Jeff. Então, Assisti, eu gostei da palestra. Lá no Gelpa. Muito boa. Também gostei Se mais. assistiram é porque não dá pra ver, né, aqui. Eu é que eu assisti, vi, Dava é que eu vi, estava lá, que a Dava dirigente- estava lá A também. dirigente falou que ficou baixo, foi o microfone, coisa dela. Eu ouvi bem, eu estava ouvindo bem. Isso mesmo. Tava eu também baixo, ouvi não. bem. Nada. Estava baixo, não. 8 horas então, se Deus permitir, né? Ok. Porque nunca se Até sabe. agora. Nunca se sabe, né? Não se pode dizer assim que vai ter, né? Porque senão você pode terminar e dizer, agora quem vai assistir é você, do lado de cá. Entre hoje até quarta. Então isso é Muita coisa pode acontecer. Boa noite. Boa. boa. Boa noite. noite. Vamos com Deus.